Esse é o Ancapsu e nós vamos responder agora a pergunta que a BBC News Brasil faz aqui. O que falta para que Lula e Trump conversem de novo? Porque parece que eles já conversaram, né? Aparentemente foi só um aperto de mão lá na ONU, mas segundo o pessoal, não, porque o Lula vai conversar com o Trump. Caramba, esse pessoal é muito sonso, bicho. Eles sabem que o Lula não vai conversar com o Trump de jeito nenhum, né? Aqui, ó. Já se passaram mais de 10 dias desde que os presidentes dos Estados Unidos, Trump mencionou no seu discurso da ONU a possibilidade de um encontro com o Lula na semana seguinte, a semana que acabou agora. A semana que acabou era a semana que o Trump falou que poderia conversar com o Lula a qualquer momento. Olha a oportunidade que o Lula tinha, porque se o Trump falasse, ah não, não posso tal dia, o Lula fala, caramba, mas você falou que essa semana você podia falar comigo, né? Então, ou seja, ele perdeu essa oportunidade de ouro de fazer um encontro com o Trump nessa semana, que o Trump não tinha como negar, porque ele se comprometeu lá, né? E aí tá o pessoal se perguntando, poxa, mas o Lula, e todo mundo depositando aqui, ó, esperanças nesse encontro, né? Governo põe lei anti-Magnitsky em banho-maria. É muito engraçado, eles sabem que essa lei anti-Magnitsky não serve para nada, né? Alckmin admite ansiedade por conversa e coisa e tal, mas na verdade, meu amigo, não adianta, o Lula não vai querer. O senador Janet Jet já mandou a real aqui. O presidente Lula recusou o convite do Trump. E é isso aí que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por X100 no volante com o Tupac no alto-falante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a BBC News está toda triste aqui. Não, por que está faltando? Cadê? Cadê o encontro? Né? O encontro que era para ter entre o Trump e o Lula, cadê? E coisa e tal. E aí eu estou falando para vocês, o Lula está falando, não, porque talvez no final de outubro eu vou estar na Indonésia. Essa semana eu estava muito ocupado, eu tive que ir lá em Belém do Pará para fazer não sei o que lá, inaugurar uma escola em Belém. Ultra importante, uma coisa extremamente importante. Esse pessoal, eu não sei, cara, eu não sei se eles são burros ou se eles estão tomando o leitor dele como uma pessoa burra. Eu não sei, de repente eles estão certos, né? Porque, porra, o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, todo mundo cai nessa lorota da imprensa propagada pelo Lula. Todo mundo caiu no papo, ah, não, que o Lula vai ser um democrata. Então acho que estão certos. Realmente, o pessoal que acompanha esse jornal é todo mundo uma camada de idiota, burro, retardado mental. Essa isentosfera de São Paulo que não consegue somar 1 mais 1 e perceber que dá 2. Então aqui, ó, tá mais do que na cara. O Lula não vai se encontrar com o Trump. Deixa eu falar pra você, ele não vai. Ele tá correndo disso. Por quê? Porque ele acha lindo brigar com o Trump, brigar com os Estados Unidos. Ele acha que isso dá capital eleitoral para ele ano que vem. E ele sabe que não vai conseguir nada nesse acordo. Então ele vai empurrar isso, vai dizer que não semana que vem, na outra semana. É lógico que ele não pode virar e falar, não vou me encontrar com o Trump, porque seria abertamente, né, ele dizer que tá sabotando o próprio governo, tá sabotando o próprio Brasil. Ele está sabotando o Brasil, ele está sabotando o próprio governo, mas ele não quer dar essa impressão, ele quer dizer que não, que eu estou tentando. É o que ele estava fazendo antes já, ele falando, não, porque eu não consigo falar com o Trump, que o Trump não quer falar comigo. Aí a repórter lá da BBC pergunta, mas você ligou para ele? Você ligou para o Trump para saber se ele... Não, mas mas eu não liguei, mas não, ele não quer falar comigo, não sei o que lá. Ou seja, ele estava nesse negócio. O Trump, ao falar ali na ONU, quebrou essa desculpa dele. Virou claro que, pô, ô Lula, vamos conversar então, pô, vamos conversar, vem cá pra gente conversar. O Lula não quer, o Lula tá fugindo. E a imprensa brasileira finge que não, que estão na expectativa, que vai ter um encontro, que distensionou as coisas, que vai acontecer agora. E não, calma, daqui a pouquinho, a qualquer momento vai ter esse encontro fantástico, em que todas as coisas vão ser resolvidas e coisa e tal. E é lógico que não vai acontecer isso, porque o Lula não quer. Né? Então tá o pessoal aqui, ó, naquele dia 23 de setembro, Lula contou que havia interagido com Lula por alguns... Eles falam, começou com ele ter abraçado o Lula, depois que não, que ele conversou com o Lula. Conversou como? O Lula não fala inglês, porra. Não tinha intérprete ali, não conversou nada, né? Mas enfim, o Trump começou que interagiu com o Lula por alguns segundos nos bastidores da Assembleia, e logo disse que teve uma química excelente, que vamos nos encontrar daqui a uma semana e não sei o que lá. E é lógico, o Lula correu, né? O Lula fugiu, né?
Aqui, ó. Governo põe lei anti-Magnitsky em banho-maria em meio a negociações entre Lula e Trump. Falaram. O que está acontecendo aqui? É lógico que os ministros do STF estão todos preocupados. Todos eles estão vendo que o Alexandre de Moraes se fudeu com o Magnitsky e estão querendo evitar esse negócio. A lei anti-Magnitsky seria o que eles estão querendo para isso. Só que eles sabem que não podem fazer isso. Essa lei anti-Magnitsky não vai resolver nada. Por que isso? Porque a lei anti-Magnitsky só tem efeito no Brasil. Aí o que vai acontecer? Vai ferrar com os bancos brasileiros. Porque os bancos brasileiros vão ser obrigados a seguir a lei no Brasil e uma lei contrária nos Estados Unidos. Aí o que acontece nesse caso? Os bancos não têm opção, vão ter que seguir a lei do Brasil, vão tomar multa dos Estados Unidos, vão perder as filiais nos Estados Unidos, vão perder a possibilidade de pegar empréstimo nos Estados Unidos, que todos eles fazem isso, porque taxa de juros nos Estados Unidos é muito mais barata que no Brasil. Esses bancões brasileiros pegam dinheiro emprestado lá para emprestar para você a juros estratosféricos aqui no Brasil. Então, vocês não vão ter mais esse negócio. Cara, meu amigo, é capaz de quebrar banco aqui no Brasil com isso, tá? Isso aqui vai ser uma coisa muito feia, porque o que vai acontecer é isso. Veja, a lei Magnitsky, ao contrário do que eles estão dizendo, ela não se aplica no Brasil, ela se aplica nos Estados Unidos. A questão é, se o banco brasileiro quer ter negócio nos Estados Unidos, ele precisa seguir a lei dos Estados Unidos, que é, inclusive, a questão de sancionar o pessoal da OFAC. Como os bancos brasileiros ficaram nessa, não, que é só operação em dólar, só o que passa. Não é porra nenhuma, meu amigo. O que o governo americano vai fazer, primeiro, vai se aplicar uma multa nesse pessoal. Segundo, se a multa não resolver, vai cancelar a licença dele no mercado americano. Pronto, os bancos não vão poder operar lá. E aí, meu amigo, aí vai ter quebradeira de banco brasileiro, porque, de novo, é o truquezinho que esses bancos todos fazem. Pega dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos, que os juros é barato, e empresta para os idiotas aqui no Brasil, que pega dinheiro emprestado com banco aqui no Brasil, né? Então, aqui, ó, lei anti-Magnitsky porque está esperando, porque negociações do Lula e Trump, em meio a negociações, que negociação que está tendo? Não está tendo negociação nenhuma, meu amigo. Acorda, não tem negociação absolutamente nenhuma. Eles estão querendo vender para os idiotas, dos Henrique Meirelles da vida, os Armínio Fraga da vida, o pessoal idiota, retardado mental, que acredita nessa lorota da imprensa sobre o que está acontecendo com o Lula, estão querendo vender para eles. Não, fica tranquilo, Faria Lima, fica tranquilo, não vai ter nada não, o Lula está resolvendo tudo, vai resolver tarifa, ele está conversando com o Trump. Não vai conversar, não é interesse. O Lula está cagando para a economia, está cagando para o Brasil, está cagando para os brasileiros, ele só quer ficar no poder, só interessa para ele privilegiar o PT e a esquerda. Ele vai deixar essa porra toda quebrar para ele ter mais chance. Se ele tiver 0,1% a mais de chance de ganhar a eleição no que vem, para ele é suficiente para quebrar o Brasil inteiro com essa brincadeira, né? Aqui, ó, Alckmin admite ansiedade por conversa entre Lula e Trump. A gente quer muito e coisa e tal, mas não conseguimos. Tivemos alguns avanços. Eu acho que o encontro com o presidente em Nova York foi importante. É o único avanço que teve, que é o Trump deixando claro que não é ele o impedimento. Quem está se recusando a falar com o Trump é o Lula, né? Foi o primeiro passo importante. Vamos aguardar o encontro. Temos dois ansiosos da vida, os políticos, os jornalistas. Não, os ministros do STF, né, Alckmin? Avisa aí que o pessoal está preocupado com esse negócio. Está realmente dolorido para o Alexandre de Moraes, está dolorido para os outros ministros, né? Eles querem que o Lula resolva esse problema. E o Lula não vai resolver esse problema, não tem como resolver esse problema, né? Mas estamos lá, vamos aguardar que as coisas estão caminhando e não sei o que lá e coisa e tal. Renan Filho diz que conversa entre Lula e Trump distensionou a relação. Agora tá tranquilo, agora vai ser tudo legal e coisa e tal. Só que conversa que teve essa? Que o Lula não fala inglês e conversou nos bastidores. Ele não teve conversa nenhuma, meu amigo. O Trump falou aquilo justamente para provar para o mundo inteiro que é o Lula que não quer falar com ele, que ele não tem problema nenhum de falar com o Lula. Ou é o Lula que não quer falar com ele. E aí, ou seja, mostrou para todo mundo isso. Mas a imprensa brasileira continua tratando a coisa que não, o Lula vai falar, acredita. Ele vai ligar, vai mandar um cartãozinho, né, com um envelope dourado com fitinhas amarelas pro Trump com um convite para conversar um dia. Um dia, quem sabe, né? Talvez esse milênio ainda, né? Talvez antes do Lula morrer, senão depois ele faz psicografado, né? Ou seja, o que está mais do que da cara é que o Lula não vai responder esse negócio. O Lula vai enrolar tudo que puder e quando não tiver mais como enrolar, ele vai enrolar mais um pouco ainda e não vai fazer essa conversa, porque ele sabe que ele só tem a perder com isso. Ele vai conversar com o Trump, não vai resolver nada, possivelmente vai ser confrontado com dados muito duros, porque ele sabe que estão errados. Todo mundo sabe que o STF esse processo contra o Bolsonaro é um processo absurdo, que não tem nenhuma lógica jurídica, que é totalmente fora do devido processo legal. Então todo mundo sabe que o Lula vai ser humilhado com fatos lá na Casa Branca e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então o Lula fica adiando esse negócio. E por outro lado, ficam os empresários e o judiciário pressionando ele para conversar com o Trump. E aí fica esse negócio, esse joguinho. Não, vai ter um dia, a gente vai conversar. Tá
tudo distensionado, distensionou tudo agora. A qualquer momento eu vou estar conversando com o Trump, tá? O senador Shane Jett, ele é senador do estado de Oklahoma. Lá nos Estados Unidos, os estados têm Senado também. Aqui no Brasil, o Senado é só federal, né? Os estados só tem a Assembleia Legislativa, não tem o Senado estadual. Mas lá nos Estados Unidos tem o Senado estadual. Então, ele é senador por Oklahoma, mas ele é casado com uma brasileira. Então, ele é de um estado conservador, ele é conservador, é casado com uma brasileira, então ele está muito interessado nessa história toda. E ele está colocando aqui, ó, o presidente do Brasil, Lula da Silva, se recusou um convite para encontrar com o presidente Trump. Lula disse que poderia conversar por telefone e não sei o que lá. Parece que o Partido do Amor não está interessado no diálogo. As boas pessoas do Brasil merecem mais do que isso. Vamos continuar rezando para que os patriotas brasileiros que estão sofrendo há tanto tempo e que estão hoje sobre a ditadura judicial marxista. Ou seja, entregou muito bem, o cara tá sabendo realmente o que está acontecendo, né? E a verdade é essa, o Lula não quer falar com o Trump e não vai falar com o Trump. Quem está esperando isso para conseguir resolver os problemas, meu amigo, meu conselho é espere sentado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.